This call is now being recorded. Olha, então tá bom, né? Que eu tô com o celular aqui do lado, só para ver se tá certinho. Acho Não, que excelente, foi do excelente. celular que parou. É legal, é legal. Fique à vontade, Giovana, você, equipe. Eu só vou tirar a minha câmera para facilitar aí todo, tá? Os uploads todos aí e tal, não ter problema de internet. Tá bom. A minha internet ela tá oscilando também, então se falhar, se quiser que eu paro e retoma, vocês me avisam, por favor. Pode começar, então? À vontade, Giovana. Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Giovana. Meu grupo, né, juntamente com o Francisco, Cleilson e a Natália, a gente vai apresentar o nosso seminário sobre o marcador molecular CAPS, que vem da tradução para sequências polimórficas amplificadas clivadas. Esse marcador, então, ele consiste em fragmentos de DNA que são obtidos através de uma PCR e esses fragmentos, eles são, então, submetidos posteriormente a uma digestão com enzimas de restrição. Esse marcador, ele é utilizado para identificar de forma rápida polimorfismos, e ele também é conhecido como PCR-RFLP, de polimorfismos de comprimento dos fragmentos de restrição. Ele é conhecido também, né, como PCR-RFLP, porque ele é uma junção das duas técnicas, da técnica de RFLP, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, que utiliza de enzimas de restrição e sondas para detectar polimorfismos, e da PCR, né, que no caso ele faz essa reação prévia utilizando primers específicos. O primeiro trabalho que utilizou o marcador CAPS foi para o mapeamento de genes em Arabidopsis thaliana, e ele foi publicado em 1993 no The Plant Journal. Então, como eu estava falando anteriormente, né, a técnica do marcador CAPS, ela é uma aprimoração do RFLP juntamente com uma PCR. Então, no RFLP, por exemplo, se pegava todo o DNA, fazia uma digestão com as enzimas de restrição e corria um gel. Então, aquele gel era um gel com bastantes bandas, você não identificava logo ali no gel qual era, não fazia genotipagem no gel, no caso. Então, você pegava o gel, fazia uma transferência para uma membrana, hibridizava essa membrana com as ondas, né, específica, e fazia a detecção, então, dos polimorfismos na membrana já hibridizada com a sonda. O marcador CAPS, então, ele facilitou isso, porque ele pega, então, em vez de ele usar todo o genoma, né, e digerir, a gente faz primeiro uma reação de PCR seguida de uma digestão, então precisa ter esse conhecimento prévio da sequência, né, que está sendo trabalhada, e corre o gel de agarose ou poliacrilamida após a digestão. Então, você consegue identificar o polimorfismo, já fazer a genotipagem logo no gel. É importante ressaltar, né, a importância das enzimas de restrição nesse processo. As enzimas de restrição, então, como o professor, né, citou na aula passada, mas para reforçar, são enzimas que reconhecem sítios no DNA. Esses sítios, geralmente, eles possuem de 4 a 6 pares de base e elas clivam o DNA. Esse corte ele pode ser coeso ou não coesivo e coesivo. Esse primeiro corte é o que chama de não coesivo ou coeso, que é um corte reto. E no caso da EcoR1, aqui ao lado, é uma enzima de restrição muito importante, porque ela faz esse corte
provém, né, a extremidade coesiva. Essa extremidade coesiva ela é muito importante porque ela facilita a ligação de outros fragmentos de DNA por complementariedade. Esse mecanismo, então, né, de corte, de clivagem das enzimas de restrição, ele foi isolado de bactérias e que utilizavam como um mecanismo de proteção a DNA invasor. E hoje a gente incorporou esse mecanismo à engenharia genética. Então, só para a gente falar do passo a passo, né, da técnica do marcador molecular CAPS. Primeiro, a gente tem que saber com qual alelo que a gente está trabalhando, né? Qual característica que a gente está estudando, porque é preciso ter esse conhecimento da sequência do DNA. A partir então, que você tem esse conhecimento do que você está querendo explorar, você faz um sequenciamento do polimorfismo ou você pode obter esses dados a partir de um banco de dados, como, por exemplo, o GenBank. E você procura dentro de programas como o BlastGester, o SGN CAPS Designer ou o SNP2 CAPS, as regiões para identificar um marcador CAPS ali no meio da sua sequência, porque você precisa saber onde amplificar, que é o próximo passo, né? Você precisa desenhar primers para poder amplificar apenas aquela sequência sua de interesse. Geralmente, esse fragmento que vai ser amplificado é ideal que ele tenha menos de 2 kilobases. E é preciso também identificar as enzimas de restrição, ou as enzimas de restrições, que podem ser usadas mais de uma, ideal para poder obter o resultado. Então, nesse caso aqui da imagem, ele dá exemplo de uma sequência que tem o sítio de clivagem, né, da EcoR1, e uma sequência que não tem esse sítio. E aí, a partir disso, a gente pode já correr o gel, depois de uma PCR, utilizando os primers, né, claro. Depois de fazer um processo de digestão com as enzimas de restrição, você pega o resultado e corre o gel e faz a genotipagem. E você consegue identificar de forma bem simples. Por quê? Quando não tem a digestão, por exemplo, o fragmento fica inteiro. Então, nesse caso de 2 kilobases aqui. Quando tem a digestão de todo o conteúdo de DNA que foi amplificado no PCR, você encontra 2 bandas. Então, nesse caso, uma de 1,5 e uma de 0,5. Quer dizer que todo o conteúdo foi digerido. E quando você tem um indivíduo heterozigoto, por exemplo, ele vai ter parte do DNA que vai ser digerido, então você consegue identificar numa mesma canaleta tanto a banda 1,5 quanto o meio, e também vai ter o DNA que não foi digerido. Então, você vai identificar numa canaleta, na verdade, 3 bandas. E aí, você também, após fazer genotipagem, existem para identificar o resultado as matrizes de alelo. Então, por exemplo, é identificada a presença ou ausência de sítios de restrição, o tamanho dos alelos e o padrão de bandas. Existe também uma derivação do marcador CAPS, que são as sequências polimórficas amplificadas clivadas derivadas, o DCAPS, que ele cria, na verdade, uma mutação nos primers para criar sítios de restrição. Isso é utilizado quando o polimorfismo ele não tem um sítio de restrição para a enzima disponível, ou quando existem sítios muito próximos. E para isso também, para poder identificar e fazer essa alteração, pode computador de CAPS-5. Agora a Natália vai prosseguir com a apresentação. Então, gente, na análise do marcador, depois que você obteve aquele gel com as marcas, com as bandas, o marcador CAPS permite identificar número e tamanho de fragmentos
e genótipos homozigotos e heterozigotos, bem como a Giovana falou para a gente, mostrando aquele esquema, aquela imagem, né, com os fragmentos de 2, de 1 e de 0,5, igual ela mostrou lá no esquema, um exemplo. E os CAPs, eles são comumente mais utilizados assim como ferramentas de mapeamento genético ou em estudo populacionais. Um estudo populacional, você pode fazer uma análise de matriz de dados, observando o número de alelos por marcador, riqueza alélica, PIC, que é conteúdo informativo de polimorfismo, heterozigosidade esperada e observada, e geralmente você tem uma análise baseada em frequências alélicas. E aí, quando você tem esse tipo de análise, você pode fazer agrupamento por PGMA, ou então você pode fazer uma análise de PCA, que permite identificação de agrupamentos genéticos. No mapeamento genético, né, que eu estou trazendo como exemplo, assim, um pouco da utilização, né, desses marcadores, no mapeamento você tem cruzamentos de indivíduos com fenótipos selecionados, e aí a frequência de recombinação entre os marcadores dá a distância gênica. E aí, a partir dos mapas físicos obtidos, né, por bandeamento, cromossomo com sequenciamento, que foi aquilo que a gente observou lá no esqueminha que a Giovana mostrou, você pode juntar com mapas genéticos, e aí a junção dessas informações você tem uma informação mais completa, que são os mapas cromossômicos. E além disso tudo, você tem, além de mostrar, você pode mostrar o número e posição de losses e o tipo de herança, aditivos, epistáticos, recessivos ou dominantes desse loss. Então, assim, um pouquinho mais sobre a técnica, nós vamos ver umas vantagens e desvantagens. Como vantagem, a gente tem que é uma rápida identificação de genótipos e fenótipos, é uma técnica rápida. O marcador CAPS, ele é de codominância, isso aqui significa que ele pode identificar genótipos homozigotos e heterozigotos, como eu já expliquei, como a Giovana também já mostrou para a gente. Alta reprodutibilidade, um baixo custo em comparação com outros marcadores. E desvantagens do trabalho laboratorial o trabalho que você tem que fazer para obter aqueles resultados, né? O trabalho de laboratório, que é fazer a PCR, a digestão, todos aqueles passos que a Giovana também já mostrou para a gente. Você precisa de uma grande quantidade de DNA com elevado grau de pureza para poder fazer essa técnica. E possuir aquele conhecimento prévio da sequência, que foi também, a Giovana já explicou o porquê, né? O motivo de precisar ter esse conhecimento prévio. Bom dia, pessoal. Continuando aqui a apresentação, eu vou vou falar sobre o artigo que é intitulado Um marcador CAPS para a determinação da resistência forte à fosfina em populações de tribólio castanho do Brasil. O artigo foi publicado no ano passado na revista Journal of Science. Pode passar. A resistência à fosfina, ela pode ser classificada como forte ou fraca, e ela é controlada por dois losses não ligados, que são o RPH1 e o RPH2. A fosfina ela foi muito utilizada no controle de pragas de grãos armazenados no passado, e por isso que os insetos atualmente eles têm essa alta resistência. E a resistência ela é controlada por dois alelos recessivos, então precisa que os alelos estejam em condição de recessividade para ocasionar resistência. A resistência ela é medida em termos de concentração letal 50, que indica que 50% da população precisa ser afetada por uma determinada dose, ou seja, vai morrer 50% da população, por exemplo, em comparação aos insetos susceptíveis. Quando a resistência é fraca, a concentração fica em torno de 5 a 50 vezes mais alta do que aquela concentração necessária para matar insetos suscetíveis. Quando a resistência é forte, precisa ser 100 vezes maior do que a concentração para insetos suscetíveis. E nessa linhagem de tribólio castanho brasileiro,
a concentração foi caracterizada como sendo 475 vezes a necessária para insetos suscetíveis. Com relação à resistência forte, aliás, existe uma interação entre os dois locos, e assim, quanto maior o número de locos relativos à resistência, maior será a resistência. Então, essa mutação ela se refere ao gene DLD, que é o gene que codifica para a enzima de hidrolipoamida desidrogenase, e ela está presente em 65 a 69% dos insetos encontrados nessa linhagem de tribólio castanho brasileiros. Pode passar, por favor. O objetivo do trabalho, então, foi caracterizar a resistência à fosfina nessa linhagem de tribólio castanho brasileira e determinar quais mutações nesses genes estão associadas com resistência e identificar novos alelos. Pode passar. Os materiais médicos. Então, foram utilizadas 3 populações de tribólio castanho, uma identificada no município de Bom Despacho, aqui em Minas Gerais, uma outra na cidade de Minneapolis, no Kansas, e uma outra na cidade de Savannah, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, que essa labies, ela é uma população susceptível. Então, foram utilizadas três populações, com 3 repetições de 50 indivíduos adultos, com idade de 2 a 6 semanas. Foram realizados experimentos para detectar o nível de resistência de cada um, então, utilizou concentração da cada população, e os estudos de amplificação e sequenciamento, ele utilizou apenas 25 indivíduos de cada população. Então, foram desenvolvidos marcadores-chave para detectar 2 SNPs, 2 mutações de ponto nesses genes, e ele utilizou essas enzimas MBO1 e BSMA1, que são as enzimas de restrição para cortar a sequência do gene nas mutações M1 e M2, que são essas denominadas aqui em parênteses, entre parênteses. Com relação aos resultados de toxicidade relativa à fosfina, foi confirmada que a linhagem de tribólio castanho brasileira ela é muito mais resistente do que a população já caracterizada como resistente, e essa, por sua vez, é mais resistente do que a linhagem suscetível, que é o labies, como já esperado. E aí os níveis de concentração, os níveis de resistência são esses, 8,3 vezes maior que a população do Kansas, e a população do Kansas foi mais resistente 31,1 vezes a linhagem susceptível, labies. E a população brasileira ela ficou com a resistência em torno de 258,5 vezes a população suscetível utilizada no estudo. Então, com relação à identificação das mutações no gene DLD. Ô Cleilson, você explica esse slide aí novamente, por favor? Começa de novo, porque acho que falhou um pouquinho para mim, eu não sei se falhou para os colegas. Não, acho que pode ser o próximo mesmo. Foi bem no comecinho dele. O do gel? O do gel, já com os resultados. Giovana, o do gel, Giovana, por favor. É o próximo aí. Giovana, passa o slide, por favor, só um. Isso. Explica para a gente aí novamente. Pronto, a identificação das mutações no gene DLD, essa faixa em branco representa a sequência do gene, e aí nós temos a comparação da linhagem suscetível com a linhagem brasileira mais existente. Então, ele detectou que essa mutação M1P45S, ela estava também presente na linhagem brasileira, e além delas, tinha mais outras 2 mutações. Então, quanto maior o número de mutações, maior será a resistência encontrada.
Aí aqui na parte do gel, ele mostra nesse primeiro que a mutação no primeiro locus, no primeiro ponto, e no segundo. E na parte de baixo nós temos a sequência, os genes extraídos das populações, mas depois tratadas com a enzima de restrição. E aí, na primeira canaleta, nós temos o indivíduo homozigoto, e na segunda, o indivíduo heterozigoto, mostrando que a enzima cortou em 2 sítios, e na primeira canaleta apenas em um sítio. E a mesma coisa para a segunda enzima. Nessa mutação aqui, V167A, como ela não era esperada, então os pesquisadores não tinham enzimas disponíveis e também não encontraram no mercado para tratar o DNA, para fazer a clivagem nesse ponto aqui de mutação. Pode passar. Como conclusão, então, a gente percebe que quanto maior a frequência de mutações do gene DLD, maior será a resistência à fosfina, e a coexistência entre essas duas mutações foi comprovada em indivíduos altamente resistentes. Também chamar a atenção para que uma outra mutação, denominada G131S, ela ocorre no mesmo sítio que ocorre nessa linhagem brasileira, que é G131D, e esses indivíduos eles foram encontrados apenas na Austrália. E com esse estudo foi possível criar um marcador para identificar essa mutação no gene, que é a G131D. Então, além de confirmar que existe essa mutação P45S, mais 2 mutações foram identificadas no gene DLD. Pode passar. Eu agradeço em nome do grupo e estamos abertos a perguntas e outros esclarecimentos que forem necessários. Legal, a gente tem aqui, gente, ó, o grupo usou aqui, ó, 21 minutos, então a gente tem aí uns minutinhos, pelo menos uns 8 minutinhos aí para conversar, tá? Então, pode aí, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, ou então já pode abrir o microfone, fazer a pergunta para o grupo, tá bom? Alguma pergunta? Acho que não vai ter perguntas. Vou fazer uma perguntinha para vocês. A questão lá, quando a Giovana começou falando da técnica, ela comentou sobre o conhecimento prévio dos alelos. Ô, Giovana, você pode repetir, por favor, aquela explicação inicial? Que demanda o conhecimento prévio de alelos, de Na verdade, tem variabilidade. que ter... Vai lá, pode falar. Tem que ter o conhecimento da sequência, né? E você tem que saber, pelo menos, a característica que você está querendo identificar. Pelo menos, assim, foi através da leitura que eu fiz, pelo que eu entendi, né? Para você poder amplificar aquela parte, fazer os primes, né? E amplificar a parte correta do DNA, do objeto de estudo, né? Do organismo de estudo que você tiver interesse. Certo, conhecimento prévio. Eu fiquei na dúvida porque é conhecimento prévio dos alelos, né? Conhecimento prévio dos alelos. Eu até entendo o seguinte, quando você une o RFLP com essa técnica, né? No RFLP não tem jeito, é o que você explicou lá. Você digere DNA inteirinho, fica um monte de banda no gel, mas
entre todas elas, você tem que destacar uma de seu interesse, aí você faz uma hibridização com uma sonda. Uma vez que você tem o conhecimento da sonda, você já pode fazer também um primers para essa sonda aí e tal. Isso aí é uma possibilidade de marcador molecular também, né? E aí o conhecimento do alelo ajuda a fazer, no caso, a previsão aí dos sítios de restrição no gene, né? E do polimorfismo também. Exato, do polimorfismo. Aí você consegue ter uma previsão, né, de como vai ser o gel no final das contas. Ô, Cleilson, você utilizaria esse marcador aí? Você achou interessante? Porque eu vi que vocês apresentaram mesmo ali no livro, tal, foram baseado na literatura, apresentaram direitinho, tal. Mas eu quero um negócio mais... Eu quero ver a alma do negócio. E aí? E esse marcador? Vantagens, desvantagens, eu vi que vocês apresentaram vantagens e desvantagens, mas estou esperando um pouquinho mais aí de... Assim, esse marcador, ele é muito importante para, se você já tem informações prévias do que você quer, para estudo exploratório, por exemplo, seria mais útil utilizar um RAPD. No caso, precisa ter uma informação da prévia do gene que você está trabalhando, precisa conhecer mais a fundo que tipo de mutação. Uma coisa que eu achei muito interessante é que ele é capaz de detectar a mutação de ponto, em vez de fazer o sequenciamento. Pois é, ué. Isso aí eu achei legal demais, ó. Isso é um ponto, né? Ficou assim, professor. O marcador ele consegue hibridizar e detectar apenas uma mutação, não tem risco de acontecer autodímero, ou não sei, identificar parcialmente, hibridizar parcialmente a sequência, e isso gerar dúvida, ou gerar informação ambígua. Eu achei isso muito interessante, né? Por causa de apenas um ponto ser caracterizado nesse marcador, né? Porque o Thiago, ele tá no melhoramento da batata ali, ele tem os genes que eles são parecidos. E aí é aquela questão do dominante recessivo, né? E aí você quer saber, vamos colocar, qual que é o genótipo, né? Porque veja bem, vamos supor que você tem lá 2 alelos, e você conheça a sequência do alelo dominante e do alelo recessivo, e você quer descobrir se esse genótipo aí, ele é dominante, ou então duplo homozigoto, dominante, ou então se ele é heterozigoto. Aí tem o cruzamento teste, que você cruza com o recessivo e vê a progênie, né? Se for heterozigoto, vai aparecer o recessivo, e se for homozigoto dominante, não vai aparecer o fenótipo recessivo. Cruzamento teste, que você já conhece na genética. O que vocês apresentaram aqui, tá a possibilidade de você não necessariamente precisar de fazer isso, porque se você encontrar ali, veja só, gente, se você encontrar um sítio de restrição, o que você pode fazer? Extrai o DNA, faz a PCR, vai dar uma banda do tamanho do par do primer que você desenhou. Aí você pega esse material e taca a enzima de restrição em cima. Se tiver o sítio de clivagem, vai clivar. Se não tiver, não vai. Como você tem conhecimento prévio da sequência, você vai descobrir se o indivíduo é heterozigoto ou homozigoto. Então, o indivíduo heterozigoto, ele vai ter mais de um sítio de clivagem? Não sei, sabe por quê? Ele pode ter só um também, né? No caso, ele identifica com 3 bandas, porque uma não é digerida, né? Uma banda quer dizer que parte do DNA não foi digerida, e outras 2 bandas quer dizer que houve a digestão, e aí você consegue identificar que o indivíduo é heterozigoto. Vocês entenderam a lógica do negócio? Na figura do gel, ele mostra que tem 2 indivíduos, um é homozigoto e o 2 é heterozigoto. Aí na discussão, ele fala que não encontrou indivíduo um heterozigoto para a mutação M2. Aí eu fiquei na dúvida se... Mostra a figura lá de novo.
Aqui, enquanto mostra a figura lá de novo, eu coloquei um Google Forms aí, ó. Pessoal, clica no link aí e faz as respostas aí, por favor. É para o grupo, tá? Vocês estão avaliando o grupo aí, junto comigo. Então, clica aí e coloca as suas respostas, por favor. Tá bom? Eu já estou acompanhando. Você quer que eu projete? Projeta para a gente novamente. Tá faltando mais um minutinho, enquanto a turma vai respondendo. Já recebi uma resposta aqui, mas estou precisando receber, acho que ao todo tem que receber 12. Então, aí, enquanto você projeta para a gente, Giovana, a turma vai respondendo aí para nós. Vocês estão conseguindo ver já? Sim. Aí, olha só, você tem aí, ó, olhando aí para a sequência, quer explicar aí? Ou então aquele outro gel lá, Não, tudo bem, tanto faz, vocês que sabem. Ou mostra lá naquele início da Giovana, ou mostra aí do Cleilson. Aí, ó, pode ser aí ou lá Posso na frente. explicar nesse aqui, então? Pode ser. Espera aí que eu vou pegar a setinha, que eu acho que vai ficar mais fácil. Tá. Esse aqui, ele tem 2 quilobases, né? Uhum. Então, você fez a PCR, seu fragmento pressupõe-se, então, que tem 2 quilobases, e ele pode tanto ser a PCR pura, né, ser utilizada, sei lá, como uma referência, ou colocado como uma enzima de digestão, onde não foi identificado, por exemplo, um sítio de clivagem. Por quê? Vamos supor que esse primeiro caso aqui, a gente fez a PCR, fez a digestão, mas o DNA estava assim, ó. Ao utilizar, vamos supor, a EcoR1, não foi encontrado sítio de clivagem, então não é clivado. Então, você sabe que o indivíduo não possui, pelo menos, esse polimorfismo aqui, né? No caso, esse alelo. Aí, no segundo, já está diferente, porque ele, tanto aqui é um homozigoto, quanto aqui pode ser um homozigoto também. Porque todo o DNA dele, de 2 quilobases, foi digerido. Então, quando você digere, vamos supor que o fragmento tem 2 centímetros. A enzima o sítio de clivagem está no centímetro 1,5. Então, ela clivou. Parte ficou com um peso de 1,5, parte ficou com um peso de meio. Aí, mas quer dizer o quê? Que todo o conteúdo de DNA que estava ali sofreu essa digestão. Então, o DNA todo desceu. Você não vê uma banda mais que representa o DNA de 2 quilobases. Já no indivíduo heterozigoto, que seria essa terceira canaleta aqui, você tem 3 bandas. Por quê? Quer dizer que esse DNA aqui não foi clivado, ou seja, a enzima não encontrou um sítio de restrição, e essas 2 bandas aqui é justamente referente igual a esse aqui, às bandas que foram clivadas. Deu para entender? Entendeu, pessoal? Então a ideia é muito boa. Então veja que ali houve o sítio de restrição. Só que é o seguinte, tem que pensar o seguinte, gente, ó. Ali são 2 pontos. O primeiro ponto é que tem que ter a PCR. Então lá na primeira canaleta é a PCR realizada. Você tá vendo? Uhum. Então o par de primers foi desenhado. Então toda vez que você amplificar vai ter 2 cabeças. Agora você vai pegar uma alíquota desse 2 cabeças e vai colocar uma enzima de restrição que você conhece. No caso da Giovana, ela mostrou ali a EcoR1. E ela viu que na sequência de 2KB tem uma regiãozinha que cliva com EcoR1. Então, se clivar com EcoR1, significa que a enzima funcionou, o sequenciamento funcionou, tá tudo certo, beleza. Então, você tem ali uma banda de 1,5, né, 1.500 pares de bases, e uma banda de 500 pares de bases ali, que ela mostrou ali. Beleza? Agora, vamos supor que que lá na previsão que você fez, o alelo recessivo não tenha esse sítio de restrição. Então, beleza. Então, o alelo recessivo não tem. Então, se o alelo recessivo não tem o sítio de restrição, ele não vai ser clivado. Então, vai continuar sendo 2KB. Já a parte, como você fez uma PCR e está tudo junto, a parte que é clivada aparece aí clivada. Então, tem a banda de 500 pares de base, tem a banda de 1.500 pares de base e tem a banda de 2 cabeças. Então, esse indivíduo é heterozigoto.
Então, por isso que é bastante interessante a ideia aí do marcador. Vamos lá, então, gente. Vamos trocar de grupo. Pessoal, tem um link aqui, que é o Google Forms. Quem não respondeu ainda, vou colocar de novo aqui, tá? Todos vocês têm que responderem, tal. Para dar o sinal aí para a turma, tá bom? Como foi o grupo. Recebi 9 respostas, então tem 3 pessoas que ainda não me enviaram as respostas aqui, tá? Porque são 15 ao todo, né? Eu já contei, parece que os 15 estiveram aí pelo menos, deixa eu ver aqui. Professor, eu acho que os outros 3 somos nós, né? Acho que a gente não avalia. Não, então tem que ter 12. Eu tinha 9 respostas, agora eu tenho 11, tá faltando uma. A gente mesmo não avalia, não, né? Não, vocês vão avaliar os colegas daqui a pouco, tá? Professor, a cada apresentação você vai mandar um link, então. A cada um. Esse agora foi do CAPES, né? Vocês já abriram aí, foi CAPES, né? Uhum. O próximo vai ser o AFLP, né? Então tá faltando uma resposta para mim aqui, e aí eu não sei quem tá faltando responder. Mas dá para saber, daqui a pouco eu vou saber aqui certinho, tá? Será que é do Arsênio? O Arsênio tá caindo de vez em quando, Arsênio? Eu só vou ver. Sim, agora. era eu sim, professor, mas já está resolvido. Beleza, tá ótimo, Sim, tá sim. ótimo. Estou com um problema de internet aqui, mas já está. Tá joia. Então, beleza, CAPES aqui. Agora o próximo é o AFLP, né? Tem uma perguntinha aqui que eu tenho que adicionar, na verdade. Só um minutinho, pessoal. Enquanto vocês vão preparando aí, eu vou... Eu estou perguntando aqui sozinho. Pessoal, vocês estavam vendo a apresentação? Sim. Ah, tá. Obrigado. Vou esperar o Edson ok que eu começo aqui. Tá, só um minutinho aqui. Ô, gente, vocês têm que perguntar para a turma, para os colegas, tá? Eu tô falando isso porque senão vai ficar um negócio engessado. Aí é a mesma coisa, a gente não tá aproveitando o momento, tá? Vocês não podem ficar presos a essa questão de fazer pergunta pro colega, o colega ficar... É um momento de aprendizado, tá, gente? Então, por favor, perguntem, fiquem à vontade, porque senão, né? Ok. AFLP, o grupo do Danilo aí, ó. Pode ficar à vontade, pessoal. Só um minutinho aqui. Estão me escutando? Estão vendo o slide direitinho? Sim. Tá bom, então. Ô Danilo, você tá de fone? Como é que você tá aí? Eu tô de fone. Tá de Tá fone? ruim? Tá dando um pouquinho de interferência. Eu vou pôr do computador. Eu acho que o do computador talvez é melhor. Pelo menos já me falaram isso. Deixa eu ver. Tá. Tá vendo? Ele tá assoviando, é só pra mim que tá fazendo isso. Tá, subindo. Tá, não tá? Tá dando um Tá. chiadinho? E agora? Não, beleza, parece que tá melhor. E aí é o seguinte, o Danilo, qualquer coisinha também, você tira o fone e fala direto no notebook. Então eu tirei. Tirou, né? Ah, Tirei. tá. Melhorou sim. Beleza, então. Vai lá. Bom dia a todos, pessoal. Nesse segundo trabalho de hoje, eu, Danilo, a Gabriela e o Luiz Carlos, nós vamos abordar com vocês aqui alguns pontos, algumas características dos marcadores moleculares que são definidos como polimorfismos de comprimento de fragmentos amplificados, né? Um nome extenso, mas que é reduzido como AFLPs. Então, basicamente, essa classe de marcadores ela é baseada na associação dos polimorfismos, que são evidenciados, digamos assim, pelas enzimas de restrição,
E a associação, então, desses fragmentos que são evidenciados por essas enzimas de restrição com a posterior amplificação via PCR. Rapidamente, essa técnica, então, ela envolve 4 etapas básicas, que é a clivagem do DNA genômico, a ligação de adaptadores a esses fragmentos que foram gerados pelas enzimas de restrição, uma amplificação seletiva e a separação dos fragmentos selecionados. Antes de entrar, então, mais especificamente na técnica, é bom sabermos o que essa classe de marcadores detecta, né? Então, os AFLPs, eles detectam mutações nos sítios de reconhecimento pelas enzimas de restrição, eles detectam mutações na sequência adjacente ao sítio de restrição e complementar à região de anelamento do primer, também aquelas mutações indel, inserção ou deleção dentro dos fragmentos amplificados. Como que eles vão detectar, né? Eles vão detectar isso a partir da perda de um fragmento, do ganho de um fragmento, ou mesmo do aumento ou diminuição do tamanho desses fragmentos que vão ser gerados lá pelas nossas enzimas de restrição. Então, agora que a gente já sabe mais ou menos o que esses marcadores detectam, né? Nós podemos falar sobre as etapas, né? Sobre aquelas etapas que eu falei com vocês. A primeira etapa, então, é a clivagem do DNA genômico, onde nessa etapa são utilizadas aí 2 enzimas, são uma enzima de corte raro, que ela reconhece aí no DNA genômico, no DNA alvo de 6 a 8 pares de base, e uma enzima de corte frequente, né? Essa enzima ela vai reconhecer no DNA alvo cerca de 4 pares de base. E como resultado dessas essas enzimas de clivagem, essas enzimas de restrição, elas vão gerar 3 tipos de fragmentos possíveis. São os fragmentos que são clivados em ambos os lados por uma enzima de corte raro, os fragmentos que são clivados em ambos os lados, deixa eu só pôr isso, em ambos os lados por uma enzima de corte frequente, e aqueles fragmentos que são clivados pelas 2 enzimas, uma enzima de corte raro e uma enzima de corte frequente. Aqui essa coloração é só para identificar a enzima que clivou, né, esse segmento em determinado lado. Sendo que a determinação de qual enzima que a gente vai utilizar, qual enzima de corte raro, qual enzima de corte frequente, vai depender do organismo que você está trabalhando, depender do organismo que o pesquisador está trabalhando. Em eucariotos, por exemplo, as enzimas mais utilizadas dentro desse segmento AFLP é a EcoR1, né, uma enzima de corte raro, e a MS1, uma enzima de corte frequente. Sendo que, posteriormente, nós vamos ver que nós vamos avaliar justamente esses fragmentos que vão ser gerados por essas enzimas. Né? A gente vai avaliar quanto a presença ou ausência desses fragmentos e, posteriormente, a gente vai ver isso. Então, dando continuidade, nós temos a etapa de ligação dos adaptadores. Aqui, nós temos que adaptadores de DNA de fita dupla, esses adaptadores, eles são oligonucleotídeos sintéticos, eles vão se ligar a esses fragmentos, né? Nós temos o fragmento, e aqui, nessas colorações, nós temos esses adaptadores. Eles vão se ligar, então, a esses fragmentos que foram gerados pelas enzimas de restrição, justamente na extremidade do sítio de restrição dessa enzima. E quem realiza essa ligação é uma molécula que a gente já conhece, que é a DNA ligase, sendo que é justamente essa sequência adaptador mais o sítio de reconhecimento da enzima de restrição que vai servir como molde, o primer, que vai se anelar essa dupla fita. Aqui eu trouxe tipo uma reticências, né, para eu lembrar de falar para vocês que aqui a gente está evidenciando só um fragmento, nesse esquema que eu montei. Mas as enzimas de restrição geram N fragmentos, certo? Então, nós temos muitos fragmentos. Então, como resultado dessa etapa, até este momento, nós temos um número muito alto de fragmentos, e esse número muito alto de fragmentos acaba prejudicando uma resolução de boa qualidade, certo? Então, o que é necessário? Uma seleção de fragmentos. Daí nós temos a nossa terceira etapa. Nessa etapa, então, primers arbitrários serão utilizados. Esses primers, eles vão apresentar aqui na sua extremidade, ambos os primers, né? Na sua extremidade 5' eles vão ser complementares a esse adaptador que foi utilizado. Na região central do primer, eles vão ter uma sequência que é complementar ao sítio de restrição, e na sua extremidade 3', esses primers
arbitrários, eles possuem nucleotídeos seletivos. Esses nucleotídeos seletivos vão permitir o quê? Uma pressão seletiva. A gente pode falar assim que é uma pressão seletiva em relação àquele grande número de primers que foi gerado inicialmente. Com essa pressão seletiva, nós temos uma redução no número de fragmentos, né, com os adaptadores, e isso permite uma melhor resolução, uma boa qualidade do nosso resultado. Quando se trabalha com genomas mais complexos, por exemplo, os pesquisadores eles acabam utilizando duas etapas dessa seleção dos fragmentos, né, que é uma seleção, esqueci de falar, que via PCR que essa seleção é feita. Eles acabam utilizando uma etapa de pré-amplificação, que é justamente essa etapa que eu acabei de falar com vocês, né, onde se tem apenas um nucleotídeo seletivo, e depois eles utilizam a etapa de amplificação seletiva propriamente dita. Nessa etapa de amplificação seletiva, eles passam de um nucleotídeo seletivo para 3 nucleotídeos seletivos. Então, se aqui a gente já tinha uma pressão muito grande, selecionando um menor número de fragmentos, já com os adaptadores, aqui nós temos ainda um menor número ainda de adaptadores, permite uma boa qualidade da nossa visualização. E a quarta etapa dessa classe de marcadores que é o FLP é justamente a separação desses fragmentos. Pode ser em uma corrida, né, em um gel de alta resolução, ou também por uma eletroforese capilar. Então, tendo esses resultados, a gente pode partir para a genotipagem. No processo de genotipagem dos organismos via AFLP, ele é avaliado, como eu disse lá no começo, a partir da presença ou da ausência de uma banda. Quando nós temos a presença de uma banda, é dado a essa banda número 1, por exemplo, ou a ausência número 0, que eu vou explicar aqui melhor. Para esse indivíduo 1, nós temos aqui nós temos os diferentes indivíduos que vão ser comparados em relação às bandas. As bandas são os diferentes marcadores que são comparados aqui na horizontal, em linha. Por exemplo, o indivíduo 1, nós temos a presença dessa banda aqui, que está marcada com essa seta, evidenciada por essa seta. Então, para esse indivíduo, ele vai receber o numeral 1. Já o indivíduo 2, que não tem essa banda, para essa banda em específico, ele vai receber um numeral 0. E assim sucessivamente. 1, 2, 3. E esse processo vai gerar o quê? Uma matriz binária. Aqui não é uma representação dessa corrida, mas só uma representação, um exemplo de uma matriz binária, onde o indivíduo 1, ele tinha a presença não tinha, né, a presença dessa banda, o indivíduo 2, ele tinha, o indivíduo 3 não tinha, e o indivíduo 4 tinha essa banda. Então, a partir daí, nós vamos interpretar esses resultados. Assim como o eletroferograma. O eletroferograma, ele também, no final, vai gerar uma matriz binária, só que os pesquisadores eles têm que definir alguns pontos primeiro. Como, por exemplo, qual que é o ponto de corte, qual que é a intensidade mínima a partir da qual um pico desse ele vai ser considerado um fragmento. A partir de 0, esse pico já é considerado um fragmento, a partir de 500, a partir de 1000. Então, são pontos que têm que ser definidos antes. Além disso, os pesquisadores eles devem definir também a variação dos fragmentos que vão ser analisados. Nós vamos avaliar de 80 a 400, né? Então, esses são alguns pontos que os pesquisadores eles devem definir antes, para aí sim gerar essa matriz binária que vai ajudar a interpretar os resultados. Bom, pessoal, como a internet está falhando, meu grupo ele decidiu fazer uma apresentação meio que separada para caso a minha internet parasse, né? A dele eles continuassem. Então, aqui eu vou parar minha apresentação rapidinho, a Gabriela já continua para vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ô Gabriela, clica no ocultar aí, fazendo favor. Ah, tá. Beleza. Tudo certo. Tá dando para ver? Tranquilo.
Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens da utilização desse marcador AFLP. Entre as vantagens, a gente pode falar sobre a quantidade, né, que é gerado um grande número de marcadores de forma rápida e tem alta reprodutibilidade também. E, além disso, ele é distribuído ao longo do genoma, né, e isso permite que a gente possa acessar polimorfismos ao longo dele, que aumenta a chance de identificar variações genéticas raras. Então, é uma das vantagens dele. Além disso, ele também ele tem um baixo custo em relação aos outros marcadores e não é necessário que se tenha conhecimento prévio do genoma para a utilização dele. Entre as desvantagens, a distinção entre homozigotos e heterozigotos, que é dificultada por conta dele ser um marcador dominante. A homoplasia de tamanho, ou seja, às vezes duas bandas do mesmo tamanho podem não significar que sejam homólogos, e sim, na verdade, representar dois ou mais locos. E isso pode influenciar na estimativa da diversidade genética e na reconstrução filogenética. Além disso, é uma técnica cara. Desculpa, eu me contradisse aqui um pouco. Depois eu vou confirmar isso, tá? Além disso, é uma técnica laboriosa, né, que exige um esforço, um empenho maior em relação a algumas outras, e precisa de conhecimento técnico para interpretar os géis e os eletroferogramas. Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre as variações da técnica e as aplicações. Nas variações, a gente vai ter essas três, sendo que o cDNA, ele permite a detecção de transcritos, mas ele não tem sido mais utilizado por conta de já existir o RNA-seq, que é uma técnica que consegue processar muito mais informação do que o cDNA em menos tempo. Aí sobre o CROPS e o REDSeq eu vou falar a seguir. O CROPS, ele segue todas as etapas do AFLP, só que os fragmentos aqui eles são sequenciados e não genotipados como no AFLP. Então, os fragmentos são amplificados, se coloca uma tag de identificação, que em geral tem 4 nucleotídeos de comprimento, e eles são reunidos e sequenciados. Depois, as tags são removidas e as sequências são agrupadas, né, e alinhadas a um genoma de referência, para depois poder analisar e identificar os SNPs. Então, ele serve para identificar SNPs. Já o REDSeq, ele faz sequenciamento e é usado em geral na genética de populações, na filogenia, na filogeografia. Ele usa 2 enzimas de restrição também, igual a FLP, só que no caso dele, ele usa uma enzima primeiro, aí depois a gente coloca o adaptador com a tag, corta o DNA de novo, usando outra enzima, coloca outro adaptador, seleciona a tag e sequencia. E ele serve para detecção de SNPs. Agora o Luiz vai falar. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Eu vou estar falando agora para vocês um pouco das aplicações da técnica. Luiz, só expande a tela, por favor. Ok. Essa técnica, quando a gente verifica na literatura, ela tem 3 grandes áreas que podem ser empregadas, certo? É o que eu disse, ela pode ser empregada, não necessariamente que ela pode ser a melhor em cada uma das situações, mas ela cumpre os requisitos, né? Ela cumpre o objetivo dela.
Uma dessas grandes áreas que a gente pode falar é a ecologia e biologia da evolução. Dentro dessa área, a gente tem encontrado trabalhos relacionados principalmente ao uso de análise de diversidade genética de populações de espécie, estrutura populacional e relação filogenética interespecífica. Com relação ao primeiro, claro, não é algo restrito apenas da ecologia, né, ou biologia da evolução, mas também pode ser empregado ali dentro do melhoramento, como, por exemplo, se a gente quer avaliar ali a diversidade genética para propor, para fazer um banco de germoplasma, por exemplo. Então, pode ser utilizado, certo? Juntamente com a estrutura populacional, visto alguns trabalhos na área de conservação, na biologia de conservação, ou, como a gente gosta de falar da engenharia florestal, criação de unidades de conservação. Claro que aí existem alguns critérios que devem ser seguidos, outras coisas a gente pode não priorizar uma área, mas pode priorizar uma população, mas enfim, isso pode ser utilizado, né? Claro que aí vocês podem se perguntar, como que eu vou fazer isso se um marcador, por exemplo, um marcador é dominante? Aí os pesquisadores, eles têm feito algumas inferências estatísticas, né? Então, eles pressupõem algumas informações, como, por exemplo, que a população ela está em equilíbrio, e aí eles fazem estatísticas bayesianas, e aí eles conseguem estimar, por exemplo, as demais frequências, e aí eles conseguem propor a estrutura genética, por exemplo, de determinada região ou determinada população. A gente também tem a questão do relacionamento filogenético interespecífico. Essa questão aqui eu não vou estar abordando muito, porque no artigo que a gente trouxe, ele dá uma mapeada mais ou menos nessa questão, mas aqui o que os autores falam é que se a gente for seguir aquela classificação de Linneu, vamos dizer assim, né, de ordem, filo, o FLP, ele só atende ali no máximo do gênero, do gênero para baixo, ele não serve muito para cima porque a gente tem muita perda de informação, então ele acaba não sendo muito preciso. Dentro do melhoramento genético, a gente tem a questão de identificação de híbridos, né, que não necessariamente é apenas do melhoramento genético, ele pode ser utilizado em ecologia também, de conservação, mas eu não vou entrar em detalhes. E aqui serve, por exemplo, se eu quero separar híbridos, identificar híbridos, qual híbrido é qual, por exemplo, então ele pode ser utilizado. A gente também tem a questão do melhoramento genético e na agricultura, principalmente ligados ali a questões de doenças, né, ou então algumas características de alta herdabilidade. Então, eles têm sido empregados. A gente tem também a questão de saúde, que é relacionada a patologias, né, patologias aí, no caso, bióticas, e também questões de câncer. E a gente tem também dentro da biologia a questão da biologia forense, que pode ser utilizada ali também. Sobre o artigo que a gente trouxe, ele aborda dois temas, né, que ele primeiro vai fazer a estrutura da diversidade genética de videiras, e também ele vai abordar a questão de identificação de marcadores moleculares, via FLP. No caso, a gente primeiro vai abordar o segundo, né, que é a identificação de marcadores. Bom, o que eles fizeram? Eles tinham 10 genótipos de uva, e aí, de videira aqui no caso. Aí, o que eles pegaram? Aí, eles tinham o fenótipo, no caso, né, ou seja, eles tinham duas doenças aqui, e eles iam ver se era resistente ou não. Essa era a ideia em si, eles já tinham aqui. E aí, bom, como eles não tinham muitas informações, podemos assim dizer, não havia trabalhos relacionando qual que era o melhor marcador, ou supondo qual seria o melhor marcador, eles tiveram que testar as 64 combinações que eles tinham, e aí eles selecionaram os melhores, que eram esses que estão aqui na tabela 2, que vocês estão vendo. E aí, eles verificaram que todos eles apresentaram bandas respectivas, né, uma hora para, por exemplo, mídio, outra hora para o ídio, só que eles chegaram, né, em uma combinação de primes, que foi a melhor, que foi o AG-CAC. E aí eles verificaram que esse aqui ele conseguiu apresentar marcadores para as duas características, ou seja, resistência às duas características. Como que eles chegaram a isso? É questão bem de observação mesmo, tá? Aqui bom, quando a gente volta aqui e verifica para o ídio, a gente vê que na cultivar Villard 12375 é a única resistente ao oídio. Então, tecnicamente, na coluna 2, a gente vai comparar, né, no caso, nas canaletas com os demais, e vai para tentar encontrar ali alguma região, por exemplo, que ela é somente daquele material, somente daquela coluna. E aí a gente consegue observar que, por exemplo, aí para o oídio,
só tem ali o anelamento, só tem a formação de banda para ele. Então, tecnicamente, isso é um potencial marcador, né? Isso é um potencial marcador. E aí, quando a gente observa aqui, volta no mídio, a gente tem 3 genótipos aqui que são suscetíveis, né? Tecnicamente, então, ele não deveria formar a banda. E aí a gente vai observar da mesma forma, a gente vai comparar as colunas entre si. E aí, nessa região onde está marcado de M, a gente verifica que a gente tem 3 locais que não formaram bandas. Então, tecnicamente, quando a gente verifica os genótipos, lá referentes às colunas, a gente verifica que realmente são aqueles genótipos sucessivos. Então, tecnicamente, essas regiões aí, essas bandas aí, são as bandas para a questão do meu marcador, do meu potencial marcador. E aí aí eles podem pegar isso e utilizar, por exemplo, para identificar outros genótipos com base nesses parâmetros aí, para ver se realmente eles são resistentes, né? Claro que algumas alterações no DNA das espécies podem acontecer e, tecnicamente, eles podem acabar perdendo esse marcador. Isso pode acontecer, né? Não é que vai acontecer em si. Outra questão muito importante é essa questão de construção aqui do relacionamento genético entre as espécies. Aqui a gente tem o grau de similaridade, né? Os dois, tecnicamente, as duas imagens fazem a mesma coisa, só que eu vou tratar aqui do gráfico, que ele é mais fácil de interpretar. Aqui a gente tem um cladograma. Isso aqui é feito basicamente com o que o Danilo apresentou para a gente, né? Que é aquela questão de 0 e 1. Então, você tem aquela tabela que os evolucionistas amam falar que aquilo é uma tabela fenética, e aí uma tabela binária. E aí você vai ter o grau de similaridade entre os genótipos, né? A interpretação vai ser aqui, quanto mais próximo de 1, tecnicamente, mais similar são os indivíduos. E aqui é baseado apenas nas bandas, né? Então, aí a gente tem os dois primeiros grupos, os dois primeiros genótipos são mais similares entre si, e aí você vai agrupando, tecnicamente, você vai verificando aqui de 2 em 2. Esses são próximos, esses são próximos, esses são próximos, esses são próximos. E aí você vai criando grupos, né? Esse grupo é mais próximo desse, não é mais próximo, mas é similar, possui algumas similaridades entre si, e esses 4 genótipos possuem uma similaridade com esse, e esse total de genótipos possui uma similaridade com esse. Como que eu faço um emprego disso, por exemplo? Não necessariamente para a FLP, mas, por exemplo, a gente pode utilizar isso aqui para teorizar ganhos ali de hibridação, para a gente quer ter heterose. Se os nossos genótipos eles são superiores, então, tecnicamente eu posso pegar 2 materiais que têm certa distância, por exemplo, e ali eu posso maximizar o ganho, mas isso é só uma questão hipotética. E aqui estão nossas referências, e é isso, gente, obrigado. Professor, só queria falar, baixo custo a técnica, tá? Desculpa o erro ali no slide. Era uma técnica de baixo custo. Tá, joia. Vamos falar sobre isso aí. O Danilo, antes Danilo, Gabriela e Luiz, né? Danilo, Gabriela e Luiz. Danilo, Gabriela e Luiz, eu vou abrir agora a sessão para apresentação, mas de novo, 22 minutos, então tem prazo para pergunta aí, pessoal. Vamos perguntar para os colegas. Vamos lá. Deixa eu copiar aqui o link. Parabéns pela apresentação de vocês. Eu queria perguntar assim, em relação a se identificar um potencial marcador, qual seria a etapa seguinte? Qual seria o melhor cenário para confirmar esse marcador? Quem responde aí? Bom, eu teorizo, eu acho, né, porque eu não tenho muito conhecimento de marcadores não, tá, gente? Mas, assim, a melhor coisa que eu faria, no caso, era procurar outros genótipos que anelam na mesma região, por exemplo, né, e que tem a mesma característica, né, no caso, a gente vai para o teste em campo. Bom, se ela apresentar aquele fenótipo, ok, beleza. E aí é validação, não tem como, a gente tem que repetir, talvez com outro genótipo que apresenta as mesmas características, e se realmente der ali a mesma coisa, ou um valor próximo, eu acredito que seja um marcador ali bom. No caso, seria para validar um marcador com 2 indivíduos que tenham características contrastantes, seria assim?
Se eu entendi certo? Uai, pode ser contrastante ou, não sei, ou pode ser também que apresenta o mesmo fenótipo, mas não necessariamente que seja, por exemplo, a mesma variedade, né? Vamos supor, tem um genótipo rústico aí, não sei, ele apresenta a resistência aos dois, por exemplo, ou só um. E aí você meio que verifica lá se a região é próxima ou se é a mesma. Mas, como eu disse, eu não tenho tanto conhecimento com marcadores, não. Tá bom, obrigado. Outra dúvida que eu fiquei foi com relação a bandas que têm o mesmo tamanho. Por exemplo, você utilizou duas enzimas e elas resultaram em fragmentos praticamente idênticos. Como faria para dirimir essa dúvida? Seria um sequenciamento? Seria passar uma terceira enzima? Começar um estudo de novo? O que seria mais fácil de fazer? Na literatura, eu vi lá que isso é um ponto que tem que ser definido antes, né? Se uma diferença, por exemplo, de 5 pares de base, ela vai ser considerada como realmente uma diferença, como a presença ou não dessa banda, e posteriormente, não, o que eu vi foi isso, que os pesquisadores, eles tinham que definir isso antes, se a quantidade de pares de bases que eles identificavam que era diferente, por exemplo, se 5 pares de bases vão ser considerados, a gente vai considerar que essas são bandas diferentes, a gente vai ter que manter isso para toda a nossa análise, para todo o nosso DNA-alvo que a gente está analisando. Ok, obrigado. Danilo, a questão de duas enzimas lá, você entendeu bem por que se usa duas enzimas? Uma de corte raro, outra de corte frequente? Não, uma de corte raro, outra de corte frequente, não. Eu sei que, talvez para a de corte raro, talvez eu entenda melhor que a de corte frequente. A de corte raro, talvez você consegue filtrar melhor os seus fragmentos. O que é o corte raro e o que é o corte frequente? O corte raro, pela minha interpretação, foi que, por exemplo, ela precisa de um maior número de pares de bases que sejam reconhecidos, que ela reconheça o maior número de pares de bases no DNA-alvo. A de corte raro, né? A de frequente é porque ela vai precisar, por exemplo, apenas de A a T, tendo essas duas pares de base, ela vai reconhecer o maior número de fragmentos nesse DNA-alvo. Foi o que eu entendi como a diferença entre a de corte frequente e de corte raro. Pois é, e você entendeu por que usa as duas? Aí depois eu vou fazer uns comentários rápidos aqui sobre a sua primeira resposta, tá? Tem um negocinho para ajustar aí, mas vamos lá. Você entendeu por que usa as duas? Não. Não. É o seguinte, ó. O grupo quer responder? Gabriela, Luiz, vocês querem? Não, eu também fiquei em dúvida em relação a isso. Porque eu percebi que acho que não ficou bem claro isso ainda não. É o seguinte, o que é a enzima de corte frequente? Como ela demanda de apenas 4 nucleotídeos, a probabilidade de ser uma adenina, você pegando o DNA, qual a probabilidade de aparecer uma adenina? Você pegou um nucleotídeo, qual a chance de ser uma adenina? É alta. Não é não? De quanto? A de corte frequente é de 1/4. Não, pegar uma adenina, 1/4. Se for uma guanina, qual a probabilidade? A mesma. A mesma. Então, beleza. Então, quando você pega uma enzima que reconhece um sítio de corte frequente, que é só de 4 nucleotídeos, isso. A chance de aparecer essa sequência de 4 nucleotídeos é de 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Isso. Então, considerando o genoma inteiro, pode multiplicar aí, eu não sei quanto que dá isso, 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. 1 sobre 256, não? Ou 1 sobre 64, eu acho. Não, acho que dá mais um cadinho, dá não. 1 sobre 256. 1 sobre 256. Então tá bom, perfeito, 1/256. Então quer dizer que a cada 256 nucleotídeos, ao acaso, vai aparecer essa sequência. Então vai gerar, imagina só o seu genoma que tem trilhões de nucleotídeos, a cada 256 tem um corte. A cada 256 tem um corte, teoricamente. Imagina a quantidade de fragmentos que vai dar isso. Isso.
Agora, se você pega uma enzima de corte raro, que é uma enzima que reconhece 6 nucleotídeos. 6 a 8. Então, é 1 elevado a... Ó, perdão, 1 sobre... Era 1 sobre 255. Ah, tá. Sim. Supondo que seja 6, vai dar 1 sobre 1296. Aí, ó, a cada 1296 vai ter um corte. Então, aí você vai ter... Se você usar só esse de... Só a enzima de corte raro, vai dar de corte raro, vai dar só fragmentos a partir de 1256 em média. Né? Em média, 1256. Se você usar só de corte frequente, vai dar de fragmento de 256. Mas você vai pegar o intermediário disso, né? Que é mais ou menos, para a técnica, o bom é que não seja não tão grande, mas também não seja tão pequeno. Aí você usa 2 enzimas por causa disso. Tá certo? Para você... Aí vai dar mais ou menos um fragmento de umas 600, 700 bases. Mais ou menos, por aí. Entendeu? Aí fica legal de você avaliar, tá? Entendi. Então, é uma questão aí que é fundamental a gente compreender por que a gente usa essas 2 enzimas. E aí, como você sabe a sequência das enzimas, você pode utilizar isso para fazer os primers, né? E aí, você usando isso para fazer os primers, você consegue unir as técnicas, né? Ô, Gabriela, sobre o custo, então, você falou que é um custo... Baixo. Ah, pois é, eu fico na dúvida se é custo baixo mesmo. Você tem que usar enzima de restrição, tem que usar enzima disso tudo. Isso aí tem que ver relativo a quê, tá? Tá. Em relação... por isso que eu fiquei em dúvida, mas eu fui olhar de novo, eu usei como referência aquele PDF, aquele livro dos marcadores, né? Tá certo. Mas só que eu fico na dúvida, tá? Porque todos os marcadores... Eu acho que é porque ele fala, eles comparam muito a RFLP com a técnica anterior, a RFLP, né? Então, em relação à RFLP, ele seja considerado uma técnica com custo menor. Pois é, porque eu fico na dúvida, porque você tem que usar enzima de restrição no seu laboratório. Gente, só tenho 7 respostas aqui, ó. Se o grupo não receber as respostas, vai ficar sem nota. Vamos lá, turma, responde aí, ó. Só tenho 9 respostas agora, tem que ter 12, tá bom? Professor, eu posso perguntar? Claro, fica à vontade, Natália. Gente, parabéns pelo trabalho, né, primeiramente. A minha pergunta, assim, vocês sabem se esse marcador, a AFLP, pode ser usado em genomas poliploides, de indivíduos poliploides? Olha, eu acho que não teria nenhum impedimento, não. Porque ele tomando como base que ele é um marcador dominante, eu acho que não. Acho que não teria nenhum impedimento usar, não. Obrigada. Isso eu estou usando como base o fato de ele ser um marcador dominante. Não sei se isso justifica, né? O fato de poder usar, mas é o que eu pensei. Não, pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? Pode sim, porque é baseado em enzima de restrição. A enzima de restrição vai clivar DNA mesmo. Então, em termos de utilidade, gente, o importante é vocês conhecerem as possibilidades, tá? Porque eu já conheci o CAPS, aí eu estava com... Mas aí, com a apresentação do grupo aqui, eu fui fazendo umas perguntas aqui, eu falei assim, ó, é possível utilizar, porque outro dia o Thiago me fez uma pergunta, o Thiago professor, me fez uma pergunta. E você sabia que o Thiago já foi meu aluno de graduação? Quando eu fui professor, eu estava fazendo doutorado ainda, eu fui professor substituto lá na Federal do Espírito Santo. E o ano que ele entrou na graduação, eu dei aula para ele, vocês acreditam nisso? Olha só como é que o mundo é pequeno. O Thiago, ele me fez uma pergunta sobre uns marcadores que ele tem e tal, e uma dúvida sobre como verificar se o indivíduo é homozigoto, heterozigoto e tal. E aí, olhando aqui a apresentação de vocês, eu verifiquei uma possibilidade. Então, é o tipo da coisa. É importante conhecer as possibilidades dos marcadores, porque talvez você vai falar assim, esse marcador não uso, eu vou usar outro. Mas para a pergunta que você está tendo, às vezes esse marcador consegue te responder.
Tá entendendo? Então, e existe um preconceito muito grande em relação a um marcador ou outro. Gente, todo preconceito é idiota. Concorda? Porque às vezes você vai precisar exatamente daquilo que você estava virando o nariz. Eu não gosto de usar RPD. Pois é, mas e se você tiver um marcador RPD na mão ali para usar? Eu nem coloquei para vocês apresentarem o RPD. Porque o RPD, tadinho, ele toma pancada, viu? Porque o pessoal fala, não tem reprodutibilidade, tal. Mas dependendo da situação, é o único que você pode usar, ué. Né? Tá na mão ali o Prime, você não tem nada, não conhece nada do genoma. Eu quero fazer só uma triagem inicial, ver se minha extração de DNA tá boa, eu quero usar um marcador. Gente, é muito, muito fácil. Então, pela facilidade, pela triagem inicial, às vezes você vai querer usar, entendeu? Então, é bom conhecer, gente, é bom conhecer todos os marcadores, conhecer as possibilidades, as aplicações, ver o que está sendo colocado nos artigos, porque às vezes aquilo vai te salvar uma hora, entendeu? Então, fiquem muito atentos, tá, gente? Fiquem muito atentos às outras 3 apresentações que a gente tem, porque às vezes isso aí vai te dar uma grande ideia ali na frente, e você vai, de repente, paralelamente ao que você já faz no seu projeto, você vai fazer um outro e vai publicar esse trabalhinho. Isso é muito bom, tá bom? Já recebi aqui as respostas e agora a gente vai passar para o próximo grupo. Vamos lá, próximo grupo vai falar sobre... Cadê? Próximo grupo vai falar sobre os microsatélites. Aí, por exemplo, a Gabriela vai ficar né, bem atenta agora, né, Gabriela? Vou sim. Exatamente, porque a Gabriela tem chance de usar aí o microsatélite aí, o mestrado dela, e tá esperando os Prime, ver se eles vão funcionar mesmo. Então, agora é a hora de ficar atento, fazer pergunta para os colegas e assim, tá bom? Camila, né? É o grupo da Camila. Camila, tá todo mundo aí? Tá sim, a Andresa já vai colocar a apresentação aí. Excelente. Vou colocar aqui, gente. Eu só tenho que colocar uma questãozinha aqui, tal. A última questão aqui não foi colocada, hein, vocês acreditam? Então tem que colocar. Tá aparecendo para vocês a minha tela? Tá. Agora tá. Ok. Apareceu a apresentação, gente? Sim, aham. Certinho. Tá, ok, então. Bom dia. O nosso grupo é composto pela Beatriz, pela Camila e eu, Andresa. O nosso tema é sobre microsatélites. E a nossa apresentação basicamente vai seguir essa ordem aqui, né? Um sumáriozinho para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o que são os microsatélites, para que eles servem, né? As aplicações, as vantagens e as limitações. Vamos falar um pouquinho também sobre as características desse marcador, a metodologia para a identificação dele, e também viemos apresentar para vocês 3 artigos com exemplos de aplicação. Então, o que seriam os microsatélites? Os microsatélites, eles são sequências curtas de 1 a 6 nucleotídeos repetidos em tandem, ou seja, um ao lado do outro, que podem ser classificados de acordo com o seu tamanho e também com o tipo de unidade de repetição. Eles são regiões repetitivas que são frequentes tanto em procariotos quanto em eucariotos. E também os microsatélites, eles podem ser conhecidos como os STRs, que é o Short Tandem Repeats, o Simple Sequence Repeats, que é o SSR, né, como é mais comumente conhecido, e também Simple Sequence Late Polymorphism. Estou pronunciando errado, mas enfim, vocês entenderam. E quanto às características desse marcador? Bom, eles apresentam-se flanqueados por sequências únicas, podendo ser amplificados individualmente através
do PCR. Aqui eu trouxe um esqueminha para vocês, né, tentando exemplificar quando eles são flanqueados. E a reação do PCR, ela vai ser amplificada apenas em 2 trechos de DNA, pertencentes a cada um dos homólogos. No caso, aqui no esqueminha, ele vai aparecer no gel, né, poderá aparecer no gel, a gente vai visualizar no máximo 2 fragmentos por indivíduo, no caso, 2 alelos. A gente vai visualizar no gel 2 alelos. Devido à natureza altamente repetitiva e da pequena extensão dessa unidade de repetição, eles apresentam um alto grau de polimorfismo, ou seja, o número de unidades de repetição pode ser variável entre os genótipos. Eles são adequados para diversos tipos de análises genéticas. E 3 fenômenos básicos podem estar envolvidos nesse processo de multialelismo do loco dos microsatélites, que seriam o escorregamento da DNA polimerase durante a replicação, o crossing over ou a permuta desigual, e também a mutação. Os microsatélites, ele é um marcador codominante, no que a gente, tipo assim, cada loco do SSR, ele tem grande conteúdo informativo. Ele é multialélico e isso permite a diferenciação entre os indivíduos homozigotos e heterozigotos. Os SSRs também apresentam segregação mendeliana e podem ser isolados tanto de regiões codificadoras, como em regiões não codificadoras, tanto sujeito ou não à seleção natural. E para que servem esses marcadores? Quais seriam as aplicações que a gente pode utilizar os microsatélites? Bom, a gente pode usar na análise forense, em epidemiologia molecular, parasitologia, na genética de populações e de conservação, o mapeamento genético, delimitação de espécies, análise de parentesco, perfil molecular, padrões de hibridação, determinação de modos de reprodução e entre outras coisas. E quais seriam as vantagens e limitações desse marcador? Bom, a vantagem está que ele é disperso por todo o genoma, como eu falei anteriormente, ele é altamente informativo, por causa, né, do polimorfismo. Eles são fáceis de serem acessados, são multialéricos, codominantes e podem ser automatizados. Em relação às limitações, ele tem um alto investimento inicial, além da necessidade do isolamento e desenvolvimento de primes específicos para cada espécie. No caso do marcador de microsatélite, a gente não pode usar os chamados primes universais. Aqui não, a gente tem que criar, a gente tem que desenhar um específico para cada espécie ou ter disponível primers de espécies relacionadas para testar essa transferabilidade. Nisso aqui, agora, a Beatriz vai entrar na parte técnica do marcador e ela vai explicar um pouquinho como é que isso funciona. Bom, então, bom dia, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre as etapas envolvidas na utilização, né, desse marcador, na obtenção. Inicialmente, é necessário gerar uma biblioteca genômica da espécie alvo de estudo, e para gerar essa biblioteca, de forma geral, o DNA genômico da espécie ele precisa ser clivado em fragmentos menores, e para isso se utilizam enzimas de restrição ou, de forma menos frequente, a sonicação, que seria a fragmentação mecânica do DNA. Depois da fragmentação, você tem a opção de fazer ou não a ligação dos fragmentos com adaptadores, e depois é necessário selecionar o DNA de acordo com o tamanho dos fragmentos. Essa seleção do DNA é feita por meio de sondas, que são marcadas com biotina, ou por meio de sondas que são ligadas a esferas magnéticas, e aí, por meio disso, se realiza a limpeza dos fragmentos maiores. Por fim, aí, se realiza uma amplificação dos fragmentos por meio de PCR, e depois
se faz a clonagem desses fragmentos que foram amplificados em um vetor. Por exemplo, um plasmídio. Por último, se faz a identificação dos clones que vão conter as repetições de interesse, que são as repetições do SSR, né? E se realiza o sequenciamento e a projeção dos primers que vão ser específicos para esse marcador que está sendo desenvolvido. Mas também está sendo possível pular essa etapa de desenvolvimento de biblioteca genômica no caso de já ter disponível em banco de dados as sequências da espécie de interesse. Nesse caso, se utilizam programas computacionais, né, a bioinformática, para identificar os motivos de SSR. Os avanços na técnica de sequenciamento, né, em plataforma de alto desempenho, que são os NGS, têm possibilitado um grande sequenciamento de um grande número de espécies que antes não eram disponíveis, né? Eles não precisam de um DNA ou um RNA de referência para poder sequenciar. Então, por meio disso, tem sido feito até o sequenciamento de espécies que não são consideradas modelo. Uma vez que você já tem, né, essas sequências disponíveis de DNA ou de RNA dos indivíduos em banco de dados, por exemplo, no NCBI ou no GenBank, você consegue fazer o acesso e, por meio desses programas, né, identificar os motivos SSR e desenhar os primers que flanqueiam essas regiões de microsatélites. Pode passar, por favor. Uma vez que você identificou o motivo SSR, né, é necessário fazer a projeção desses primers, e esses primers são as sequências que flanqueiam o SSR de interesse, e elas são extremamente conservadas no genoma, diferentes dos próprios microsatélites, que são altamente polimórficos, né, como a Andressa já comentou. Depois que você tem os primers, eles devem ser testados e otimizados via PCR, né, para você testar a temperatura de anelamento, para você padronizar os primers que você está utilizando. E com essa etapa, você também descarta os primers de baixa qualidade e então realiza a genotipagem, que pode ser feita tanto por eletroforese capilar ou por géis de poliacrilamida, corado com nitrato de prata. Por fim, depois de todas essas etapas, você vai realizar a identificação dos alelos, e essa identificação ela pode ser feita por programas computacionais, né? Mas é recomendado que também se faça uma checagem manual para se evitar erros e também para se ter uma padronização nas análises, né? Depois da obtenção desses dados, que são inseridos em planilhas, né? Eles são utilizados como input para diversas análises, que a Andressa já citou também, como análise de estrutura genética, diversidade e entre outras. Pode passar, por favor. Esse é um exemplo, né, de como seria o gel, nesse caso é o de poliacrilamida. As bandas são essas manchinhas brancas, né? Esse do meio que tem várias manchinhas brancas, esses são quatro corridas. Tem a primeira em cima, do lado tem outra, embaixo tem mais uma, e na direita embaixo tem outra também. Essa coluna principal que está dividindo as duas imagens, ela é como se fosse uma referência do peso molecular. Então, eu não trouxe exatamente a informação, mas a cada bandinha dessa daí, você tem um tamanho, né, uma quantidade de pares de bases. E é por meio disso que você se orienta para saber de qual o tamanho do fragmento que gerou essa banda. Então, cada canaleta dessa representa um genótipo que está sendo estudado, e cada bandinha em branco que a gente pode visualizar representa uma marcação do
indicando que tem esse microsatélite, que você identifica esse microsatélite. No caso da primeira e da segunda imagem de cima, todos os genótipos são homozigotos, porque em cada canaleta você só tem um sinal. No caso dos genótipos de baixo, a gente pode observar a presença de heterozigotos, que tem mais de uma marcação, tem mais de uma banda, que apresentam mais de uma banda. E essa é uma ótima vantagem, né, do marcador SSR, que é o fato dele ser codominante. Então, você consegue identificar os genótipos heterozigotos e também, como a Andressa já falou, muitos alelos. Então, se o genótipo tiver mais de um alelo, você consegue identificar no gel de agarose, de poliacrilamida, como está exemplificado aqui. Pode passar, por favor. Bom, agora a gente trouxe alguns artigos para exemplificar a aplicação da técnica em diversos ramos. Ali, colaboradores, em 2018, nesse artigo chamado Caracterização Molecular de Linhagens Avançadas de Trigo para Resistência Genética à Ferrugem da Folha usando marcadores SSR. Ele destaca que a ferrugem do trigo é uma doença muito limitante na produção, que pode levar a perdas de 20% até 60%. Então, ele teve o objetivo de caracterizar essas linhagens avançadas utilizando os marcadores SSR para os genes de resistência à ferrugem da folha e comparar o uso desses marcadores em relação à eficiência, para selecionar a linhagem de trigo com mais resistência. Ele pegou essas 57 linhagens avançadas de trigo e realizou todo o procedimento que as meninas mostraram aí anteriormente, para tentar detectar a existência dos genes que oferecem a resistência à ferrugem. Foram usados 13 marcadores. E ele avaliou, se não me engano, eu esqueci aqui quantos genes, mas foi um grande número de genes. E ele observou a maior frequência desse gene LR32, foi encontrado em todas as 57 linhagens, depois o LR34, LR35 e LR13. Todos esses genes de resistências foram identificados em apenas 15 linhagens, que representa só 26% da população estudada. Esse resultado mostra para a gente que tem um pequeno número de genes variantes para a resistência da ferrugem nas linhagens que foram estudadas. Assim, ele concluiu que os genes identificados podem ser usados junto com outros genes para uma maior resistência de ferrugem de trigo, e que são necessários marcadores mais confiáveis para estudos de seleção assistida por marcadores desses e de outros genes. Pode passar, Andressa. Bilir, em 2019, fez a análise genética do feijão comum turco por microsatélites. Na introdução do artigo, ele menciona que existem diversas linhagens usadas lá na Turquia como plantio comercial, porém, não se tem um bom levantamento da genética, uma caracterização genética desses genótipos. Então, eles pegaram e fizeram essa caracterização por meio dos marcadores SSR. E na metodologia, eles avaliaram 102 genótipos de feijão, sendo 93 genótipos locais, 7 cultivares comerciais e 2 testemunhas, que foram usados 13 marcadores SSR fluorescentes. Eles realizaram as estimativas da frequência do alelo, número de alelos, a heterogosidade esperada, a observada, a probabilidade de identidade, a frequência estimada de anelos nulos, a dissimilaridade genética e de diversos parâmetros genéticos. Em relação às análises de SSR, eles identificaram 13 locos, nos 13 locos, eles identificaram 192 alelos, o que mostrou uma propriedade polimórfica dos marcadores utilizados. E o número médio de alelos foi determinado como 14,8. A dissimilaridade genética foi máxima e a maior taxa de heterozigosidade foi identificada para 3 locos dos 13 analisados. A conclusão deles foi que os marcadores SSR podem ser usados facilmente em estudos moleculares no germoplasma de feijão,
para observação, aproveitamento desses recursos genéticos locais e estudos de seleção assistida por marcadores. Pode passar, Andressa. Por fim, Chiang et al., em 2015, realizou o sequenciamento de transcriptoma e o desenvolvimento de marcadores EST-SSR em pinos, uma espécie de pinos chinesa que está ameaçada de extinção. Ele menciona que essa espécie é muito utilizada lá na China, tanto como planta ornamental, como fonte de madeira. Só que, entretanto, eles não têm essa informação de transcriptoma para o melhoramento da espécie. Então, o objetivo deles foi obter um transcriptoma amplo dessa espécie com base numa biblioteca de DNA circular, por meio de bibliotecas de acículas jovens e desenvolver esses marcadores com base na informação do transcriptoma obtido. Eles utilizaram software para detectar e localizar o SSR de unigenes e os critérios de pesquisa para mono, di, tri, tetra, penta e hexanucleotídeo, identificando microsatélites simples ou compostos. Os microsatélites compostos, eles consideraram como aqueles separados por não mais de 100 pares de base. Aí os pares de base foram projetados usando o software também. Os resultados deles foram que, ao minerar 42.248 unigenes não redundantes, identificaram 1.966 sequências repetidas EST-SSR, derivadas de 1.835 unigenes. O motivo de repetição mais abundante encontrado foi o trinucleotídeo, seguido por dinucleotídeo, mononucleotídeo, hexanucleotídeo, pentanucleotídeo e tetranucleotídeo. Entre esses 1.966 EST-SSR, 431 pares desses primers foram projetados com sucesso. Entre esses, 82 foram selecionados aleatoriamente para serem validados, e foram obtidos 44 pares amplificados de bandas inequívocas, do quais 19 foram polimórficos entre 24 indivíduos de pinos. Um total de 57 alelos foram identificados, sendo entre 2 a 5 alelos por loco, com uma média de 3. Como conclusão, eles entenderam que esses dados obtidos fornecem um excelente recurso para a descoberta de genes e desenvolvimento de marcadores, que podem ser ferramentas robustas para pesquisa genômica e melhoramento da espécie de pinos. Pode passar, Andressa. Essas são as nossas referências e muito obrigada, gente, pela atenção. Beleza. Aí, pessoal, 16 minutos aí, então a gente tem um tempinho bom para perguntar. Pode ficar à vontade, turma. Bom dia. Primeiramente, queria parabenizar as meninas pela apresentação. Eu queria perguntar para elas se elas utilizam, não sei o que elas trabalham, cada uma, mas se elas utilizam esse tipo de marcador e se elas utilizariam, caso elas não utilizem esse marcador no trabalho delas. Bom dia, Guilherme. Eu não utilizo, nunca trabalhei com SSR, acredito que as minhas também não. Quando a gente estava fazendo trabalho, a gente até chegou a perguntar, mas acho que nenhuma das duas também trabalhou. Então, o SSR, ele é um marcador queridinho, né? Os pesquisadores costumam gostar bastante desse marcador, principalmente devido ao alto índice de polimorfismo que ele tem, né? Vai depender do que você precisa, do que você vai estudar, né? Em estudos, principalmente de genética de populações, que você pretende descobrir o índice de diversidade genética dentro de uma população, ou o grau de estruturação dessa população, ele seria muito bom mesmo. Ele é, como eu falei, altamente polimórfico, então você consegue identificar muito bem a estruturação genética dessa população. E acredito também que em estudos de parentesco ele seja muito interessante. Você consegue observar muito claramente a relação de espécies dentro de uma população ou de espécies para saber o quão próximas evolutivamente elas são. Eu usaria, sim. Dependendo do meu objetivo, assim, eu usaria, sim. Tá certo, obrigado, viu? Parabéns de novo.
Eu queria perguntar se vocês, nas leituras, acharam variações da técnica de microsatélite, se existe alguma. Tem variações, sim. Acredito que nenhuma técnica seja exata, né? Principalmente na parte de obtenção da biblioteca genômica, tem muita variação na técnica para você obter essa biblioteca genômica. A gente não trouxe, né, todas essas variações, porque são bastante, e acredito que ficaria muito extenso e acabaria passando um pouquinho do tempo. Mas existe sim variações, se for do seu interesse, sim, eu posso até te passar algumas coisas que a gente achou, mas acho que realmente não convém falar de todas elas aqui. Mas, principalmente, para a obtenção dessas bibliotecas genômicas, tem essa variação. Você usar hibridizações, você usar bibliotecas enriquecidas, tem o RADP, se eu não me engano, também, que vai ser para obtenção dos primers. Enfim, tem variações, sim. Certinho, obrigada. Os primers, fala para mim um pouquinho mais sobre esses primers aí. Eu não sei, acho que foi a Beatriz que começou falando lá no começo. Enfim, o grupo, fala um pouquinho sobre esses primers. Como assim, sobre os primers? Porque eu não sei, ficou um pouquinho assim, eu fiquei com um pouco de dúvida em relação aos primers, entendeu? Você falou sobre a geração da biblioteca genômica e tal, mas os primers mesmo eu não vi muitos comentários. Eu queria ouvir um pouco mais sobre os primers. Característica desses primers, como você chega nesses primers, então eu fiquei na dúvida aí. Então, os primers vão ser sempre as sequências que flanqueiam o SSR, né? E, como eu falei, eles são bem conservados. E justamente por serem bem conservados, quando você consegue identificar essa região de microsatélite, as regiões que flanqueiam, você vai utilizar como primer, e aí você vai, a partir dessas regiões flanqueadoras, amplificar esses fragmentos que estão entre essas regiões que flanqueiam, que você vai utilizar como primer. E tem também a questão que a gente pode, a partir, né, de sequências depositadas dentro de bases de dados, como, por exemplo, o GBank, a gente pode também fazer os primers a partir daí. Tem também lá, até que a Beatriz falou sobre as sequências de ESTs. Como eu disse no início, para os microsatélites, a gente tem que fazer ele especificamente para a espécie. A gente não tem o prime universal. Certo. Eu acho que assim, é importante deixar bem claro para a turma, para todos, que o genoma ele é a sequência de nucleotídeos, beleza. Mas aí, dentro dessa sequência de nucleotídeos, a gente tem o que a Beatriz apresentou para vocês, que é microsatélite. O que é um microsatélite? São repetições de 2, 3, 4, 5, 6 nucleotídeos. E tem também os complexos, né? São repetições de regiões que são um pouco maiores que isso. Por exemplo, vou dar um exemplo de um dinucleotídeo, AC. AC, 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 não sei quantas repetições eu falei. Supondo, falei 10. Então, significa que para esse local do genoma tem 10 repetições AC. Acontece só nesse local? Não. Acontece nesse local, acontece lá na frente, acontece no meio, acontece em várias regiões do genoma acontece AC. Várias mesmo, milhares de regiões acontecem AC. Aí você vai procurar onde tem isso no genoma, né?
Como a Beatriz destacou, antes tinha todo um trabalho em laboratório de biologia molecular para descobrir onde estava esse esse microsatélite, né? Para descobrir o que flanqueia esse microsatélite para desenhar o primer, né? E aí você pode utilizar esse primer para fazer uma banda, fazer uma PCR e te dar uma banda no gel, né? Só que quando você avalia 2 indivíduos, pode ser que um indivíduo apresenta 10 repetições AC e o outro indivíduo apresente, ao invés de 10 repetições, ele apresente 22 repetições. Então, quando você amplifica o indivíduo, faz essa reação para o indivíduo 1 e a mesma reação para o indivíduo 2, o indivíduo 2, como ele tem 22 repetições de AC, e o primeiro tem 10, a diferença entre os dois, 12 repetições. 12 vezes 2, né, que é um dinucleotídeo, 12 vezes 2, 24 nucleotídeos. Então, as bandas geradas pelos indivíduos serão diferentes no gel. Um indivíduo vai dar uma banda com N número, N valor de pares de bases, e o indivíduo 2 vai dar N mais 24, né, que é a diferença entre os dois. Então, por isso que o microsatélite ele é aí um bom marcador, porque ele acontece, o dinucleotídeo acontece o trinucleotídeo, acontece o treta, o penta, o hexanucleotídeo, acontece ali no genoma, né? Acontece. Aí você vai investigar onde tem essas repetições para você desenhar os primers que estão flanqueando. Então, o que tornava essa técnica muito complicada era o desenvolvimento dos primers. Mas, como dito pelo grupo, uma vez que existe agora os bancos de dados, os bancos, não só bancos genômicos, mas também bancos de expressão, e aí até essa questão aí, Gabriela, quando você perguntou sobre variações da técnica, e a Beatriz te respondeu aí, que está muito envolvido com a questão do desenvolvimento do banco genômico, na verdade é o seguinte, está envolvido com qual vai ser a origem do material para você desenhar o primer. Você vai fazer isso a partir do genoma, você vai fazer isso a partir do transcriptoma. Então, quando você avalia os transcritos, o que está sendo transcrito, você vai desenhar primer de microsatélite, mas só para a região transcrita. Você não vai desenhar primer para a região genômica. Região genômica a gente sabe, né? Genoma é genoma, pode ter intron, pode ter exon, pode ter UTR, pode ter tudo no genoma, né? Pode ter região centromérica, telomérica, pode ter tudo no genoma. Agora, no transcriptoma, não. É só gene que foi transcrito em RNA. Aí você pesquisa todos os genes que estão sendo expressos. Imagina, todos os genes. Imagina lá, 30 mil genes expressos. Agora, pega esses genes, esses 30 mil, aonde tem microsatélite? Aí existem ferramentas de bioinformática que vão fazer essa pesquisa para você. Ao invés de você ficar lá com o dedinho, ou colocar a sequência no Word e buscar lá, onde tem CA? Ao invés de você fazer isso, tem scripts que você coloca, faz o download lá de todos o banco de informações e faz uma busca. Pá! Aí a saída do programa vai ser isso, ó. Não, pois é, eles não estão te vendo não, porque eu tô com a câmera fechada. Tá bom? Tá bom, deixa eu continuar aqui. Daqui a pouco eu tô indo lá, tá? Aí o que acontece? Então, todas as sequências ali, onde tem os microsatélites? Dinucleotídeos, trinucleotídeos, tetra, penta, hexa. Aqui, ali e acolá. Beleza. Eu já sei onde tem microsatélite, agora eu vou desenhar os primers. Eu quero um primer Ford, que está antes do microsatélite, agora eu faço um primer reverso, que está depois do microsatélite. Pronto. Então, aqui vai dar um fragmento de 200 pares de bases. Aí você vai investigar os indivíduos. Tem um indivíduo que tem 10 repetições de um trinucleotídeo. O outro indivíduo tem 20 repetições desse mesmo trinucleotídeo. Então, a diferença entre eles, 20, 10, então a diferença é de 10 repetições. Cada repetição tem 3, então 10 vezes 3, 30. Quando você for olhar no gel, um indivíduo vai ter um fragmento 30 nucleotídeos maior do que o outro. Então, você começa a ver diferença de altura. Isso você chama de polimorfismo. Entendeu? Então, aí é que tá. Como que você vai buscar
esses primers. Hoje a gente usa bioinformática. Bioinformática hoje é utilizado para isso. Ah, mas professor, não tem nada sequenciado da espécie que estou estudando. Eu estudo uma espécie de Urocloa, por exemplo, acho que é a Beatriz, não sei, ou a Natália. Vocês estão na citogenética, não estão? Não, eu tô com o Evandro. Ah, você está com o Evandro. Desculpa, eu tô Beatriz. na citogenética. A Natália tá, né, Natália? Você trabalha com algumas dessas espécies? Com alguma braquiária, com alguma... Eu trabalho com Urucua dictionary. Então, pois é. Então, no caso da Natália, por exemplo, trabalha com uma espécie lá que não tem, de repente, um sequenciamento de genoma, se ela, por acaso, precisar do microsatélite, ela vai ter que partir do zero. Vai ter que desenvolver, vai ter que fazer isso, aquilo. Então, vocês veem que... O Cleilson levantou a mão, Cleilson, eu até vi. E eu estou terminando aqui, talvez você vai até fazer uma pergunta nesse contexto. Pode perguntar, Cleilson. Eu ia dizer, professor, pode ficar à vontade de terminar o raciocínio. Não, vai lá, pode perguntar. Não, a minha pergunta seria assim, eu tenho um gene de interesse, mas ele é flanqueado por uma sequência repetitiva. Aí, se eu for desenhar um primer e utilizar essa sequência repetitiva, ele vai anelar em outras regiões que também vão ter regiões repetitivas, né? No caso, o que seria bom para essa situação? Como proceder? O grupo quer responder? Na verdade, você não usa sequência repetitiva como primer, não, justamente por isso, né? Não é a sequência repetitiva, você usa sequências que flanqueiam essas sequências repetitivas. Então, a minha pergunta seria no sentido assim, o meu gene de interesse é flanqueado por uma sequência repetitiva. Como que eu vou amplificar esse gene para fazer que ele gere um polimorfismo, mas sem utilizar a sequência repetitiva que flanqueia? Qual seria a estratégia nesse caso? Entendi. Quer responder, grupo? Não? Eu vou responder para o Cleilson, então. Cleilson, é uma região repetitiva, vamos supor, tem uns 30 nucleotídeos ali. Você vai desenhar. Quando você for fazer o desenho do primer, você vai deslocar um pouquinho para a esquerda ou para a direita e vai fugir dessa sequência repetitiva, entendeu? No caso, fugir da sequência repetitiva, aí a região que seria amplificada, ela teria o meu gene mais essa região repetitiva. Exato, mas veja que isso aí, Cleilson, quem manda na situação é você, né, nesse caso. Você que é o pesquisador, então você vai ficar à vontade para desenhar os primers. Se você quiser desenhar só para o seu gene, então beleza, você vai começar no AUG e vai terminar no UGA lá, né? Ou ATG, né, e TGA. Vai para amplificar só seu gene. Aí não vai pegar a sequência repetitiva, dificilmente. Agora, se você quiser um pouquinho mais do que o seu gene, né, aí você vai um pouquinho mais do que isso. Entendeu? E o que acontece? Hoje existem aí as ferramentas para desenhar primers, e quando você for colocar lá os seus requerimentos, aí você já vai fugir, escapar naturalmente dessa ciladinha aí. Tá bom, Cleilson? Pessoal, vou fazer o seguinte, eu mandei aí eu acho que o pessoal estava esperando o grupo para dar as respostas, né, para completar talvez o questionário. Eu tenho 8 respostas aqui do grupo Microsatélite. Vocês podem enviar aí para mim, por favor, né? Eu acho que o pessoal estava esperando só o finalzinho aí das respostas para completar o questionário. Tenho 9 respostas aqui, mas estão faltando 3. Quem não enviou ainda, envia, por favor. Ainda faltam 2, tá, gente? Falta uma agora. Pronto, recebi. Pessoal, então vou fazer o seguinte. 15 minutinhos, pode ser? 10 e 15, nós estamos de volta para o grupo 4 apresentar. Aí a gente toma uma água e volta. Tudo bem? Combinado? Beleza, então, pessoal. Daqui a pouquinho estaremos de volta aí.